Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. É uma alegria ter vocês aqui no nosso canal, onde nós falamos sobre a Bíblia, a Palavra de Deus, onde nós também falamos sobre a nossa fé, sobre religião, respondemos questionamentos e também vídeos, fazemos algumas reações a vídeos da internet. Você pode participar aqui do canal através do meu Instagram, que está aparecendo aí embaixo. Você vai colocar sua pergunta com um vídeo, de preferência, um celular na horizontal. Mande para mim a sua pergunta e eu posso responder você aqui no canal. Hoje eu vou fazer uma reação a um vídeo que me foi enviado e aí eu dei uma pesquisada para ver mais alguma coisa que o pastor César Cavalcante falou sobre como identificar uma seita, né? E ele aí usou algumas fórmulas matemáticas que, como eu coloquei no título desse vídeo, a matemática da mentira, do pastor César Cavalcante. Então fica com a gente até o final desse vídeo, eu tenho certeza que você vai gostar. Já compartilhe com o seu amigo e deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo tem relevância. Bom, meus amigos, para o nosso vídeo de hoje eu não estarei sozinho. Eu convidei a minha filha, a Haná, eu passei ali na sala agora, estava ela e a irmã, e eu disse, vamos ali gravar um vídeo comigo. E ela disse, mas vídeo de quê? Eu disse, eu vou fazer uma reação a um vídeo. Ela, mas é sobre o quê? Eu digo, não vou dizer, você vai assistir lá na hora comigo e eu quero que você faça os seus comentários, vê se essa menina dá certo aqui na área da apologética. Deixa eu convidar a Haná, vem pra cá, Haná, vem pra cá. Isso, olha aí, olha a minha filhona, mas é linda, hein? Chega mais pra frente um pouquinho, pro rosto ficou desfocado, mais pra frente um pouquinho, aí, muito bem. Haná, ela é uma menina muito inteligente e eu quero gravar esse vídeo hoje respondendo os questionamentos que são feitos aí, na verdade, as mentiras que são contadas, né? E aí eu quero que você também participe aí, fale alguma coisa, fale alguma coisa aí. A Haná tem um canal que desde pequenininha, agora você parou, né? Tinha então, que continuar, pois é, ela tem um canal, Minutos Proféticos com Haná, e ela faz análises ali proféticas, análises sobre profecias, sobre Daniel, tem um vídeo dela com, não sei se tinha 8 anos, acho que sim. Mais ou menos isso. E ela faz análise de por que Antíoco Epifânio não pode ser a ponta pequena de Daniel. A menina já gostava do assunto da profecia. Então, vamos fazer então uma análise do vídeo aí do pastor César Cavalcante. Ele apresenta aí algumas características das seitas, né? E claro, ele vai falar do adventismo e a gente vai trazer a resposta. Naquilo que estiver equivocado, a gente vai corrigir. Naquilo que for mentira, eu vou ter que dizer, pastor, não minta, né? Não minta. Então, vamos lá. Como que nós podemos identificar uma seita? Vamos lembrar das 4 operações matemáticas. Adição, subtração, multiplicação, divisão. Pensa assim, na multiplicação, uma seita sempre... Desculpa, na adição, uma seita sempre adiciona algo à Bíblia. Uhum. Então você pega, por exemplo, os adventistas do 7º dia. Eles adicionam, é a Bíblia. Tudo bem, eles creem na Bíblia, mas é a Bíblia mais a Ellen White. Tudo que a Ellen White fala é sagrado. Quando eu falo isso, os adventistas não gostam de ouvir. Só que quem é adventista de verdade, raiz, sabe que na escola sabatina, eles dizem assim, vamos abrir a palavra de Deus, e citam livros da Ellen White. Uhum. Entendeu? Uhum. Na prática é isso. Eu não sei se ele já foi realmente para alguma igreja adventista, mas se ele foi, tem que conversar com quem é o líder da escola sabatina, porque... onde eu vou não é assim. Olha, é bem curioso, Haná, e você não viu, pra ser sincero, você não viu nenhum vídeo ainda. Eu nunca tinha visto. Ok, então vamos lá. Quando eu assisti, eu tive a mesma impressão. E aqui eu já quero falar com o pastor César o seguinte, pastor, veja, existe pelo menos dois problemas que eu queria mencionar para o senhor. O primeiro problema aqui, dentro desse contexto, é o fato de o senhor levantar falso testemunho. Vou fazer 40 anos esse ano, estou há quase 40 anos como adventista do 7º dia e nunca em nenhuma igreja adventista onde eu fui, eu vi alguém dizer assim, agora nós vamos abrir a palavra de Deus. Aí abre os livros de Ellen White para ler. Essa foi nova para mim.
Nunca eu vi isso acontecer. Você que é adventista, coloque aí nos comentários. Você já viu alguma pessoa dizer assim, vamos aqui abrir a palavra de Deus, livro Patriarcas e Profetas. Nossa, chega a ser engraçado. Vamos aqui, irmãos, ler aqui a palavra de Deus. Agora aqui nós vamos ler o grande conflito aqui na palavra de Deus. Alguma escola sabatina, você já viu isso? Então aqui são dois problemas, pastor. Fica notório, assim, é visível o que você falou, Haná. Sim. Ele nunca foi a uma igreja adventista assistir uma escola sabatina. Não é possível que alguém tenha assistido uma escola sabatina na igreja adventista e fale uma asneira dessa. Isso aqui, pastor, não é um equívoco, é uma mentira. Certo? Então, são dois problemas. Além do senhor não gostar do sábado, que o senhor vai falar aí nesse vídeo, então o senhor não guarda o sábado, já é transgressor do quarto. Agora o senhor está transgredindo o nono. Não dirás falso testemunho. Então o senhor está levantando um falso testemunho contra os adventistas, né? O senhor diz aí que os adventistas dizem, vamos ler a palavra de Deus e pega os livros de Ellen White para ler. Pode até o adventista referir-se a Ellen White como espírito de profecia. Ou seja, que tem um dom profético. Agora, dizer que o adventista fala que, vamos ler a palavra de Deus na escola sabatina e pega os livros de Ellen White. Eu já ouvi falarem assim, a mensageira do Senhor falou isso, mas ninguém nunca se refere como sendo a Bíblia ou a palavra do Senhor. Nem a palavra de Deus, eu nunca vi nenhum adventista dizer assim, aqui é a palavra de Deus, vamos abrir a palavra de Deus. E o segundo problema, pastor, é que o senhor, de certa forma, tem algum alcance na internet. E quando você levanta um falso testemunho assim, e você mente abertamente, como aqui você fez, qual que é o problema? Você induz outras pessoas, e eu já vi algumas pessoas reproduzindo esse discurso, e eu não sabia de onde que tinha vindo. Porque na escola sabatina vocês chamam a Ellen White vocês dizem, vamos abrir a palavra de Deus e ler os textos de Ellen White. Eu disse, rapaz, que escola, onde que você viu isso? Ah, vocês fazem sim, Adventista raiz faz. Eu fico, rapaz, de onde essa pessoa tirou isso? Tá aqui a fonte. Então... Por isso, já começou adicionando errado, viu, pastor? A sua adição aí já está errada. Agora, eu queria ver o que o adventista pensa sobre os escritos de Ellen White. Eles, de fato, são uma adição à Bíblia? Eles, de fato, são um complemento à Bíblia? A Bíblia mais Ellen White? O que você acha, Haná? Então, nós não teríamos necessidade nenhuma dos livros de Ellen White se nós estudássemos a Bíblia como deveríamos. Porque tudo que estão nos livros de Ellen White são apenas uma luz que nos leva à Bíblia. Ela não traz uma adição à Bíblia, mas ela nos traz uma explicação mais fácil para nós que não temos uma compreensão, às vezes, tão grande da Bíblia, para podermos chegar àquela luz da Bíblia que está ali em sua plenitude. A luz menor guiando... A luz maior. Pois é, que maravilha. E é exatamente isso. E Ellen White chega a dizer isso. Ela diz que se nós estudássemos a Bíblia como deveríamos, os seus escritos não seriam necessários. Eu quero ler, então, aqui o que a própria Ellen White diz sobre a Bíblia e os seus escritos. E eu quero ler também o que a Igreja Adventista diz em seus escritos. Então, não é o que o pastor César acha, não é o que ele inventou sobre a escola sabatina, que as pessoas chegam lá e dizem, vamos ler a palavra de Deus aqui, pega os textos de Ellen White para ler. Isso é mentira. Não é o que alguma pessoa inimigo da igreja ou da fé adventista diz. E aí ele diz assim, os adventistas não gostam quando fala isso. A gente não gosta porque você está mentindo, Fala a verdade que tá tudo certo. Sim. Você pode discordar dos adventistas. Agora, mentir, aí é feio. E mesmo que algo do tipo fosse ouvido em qualquer lugar, essa não é a posição oficial da igreja. Então, antes de acreditar em qualquer coisa que ele ouve, ele deveria checar com as fontes originais e ver a posição da igreja em relação a esse assunto. Exatamente, porque tem gente que fala besteira em todo lugar, inclusive adventistas que falam bobagem. Então, se um adventista, porventura, em alguma escola sabatina, que eu não sei aonde, Então, né? falou isso, vamos abrir a palavra de Deus e vai pegar o texto de Ellen White... Isso não define a igreja adventista, isso não define a nossa crença, como bem explicou Haná. A gente, para entender o posicionamento da igreja, a gente precisa ir para a literatura oficial. Sim. Veja o que a própria Ellen White diz. Os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz. Quando ela diz os testemunhos, ela está se referindo aos escritos dela. E ela diz aqui, os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas, os deveres do homem para com Deus e seu semelhante,
estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Não se trata de escavar verdades adicionais, mas pelos testemunhos Deus tem facilitado a compreensão de importantes verdades já reveladas. É aquilo que você falou, Hannah. Os testemunhos não têm por fim diminuir o valor da palavra de Deus e sim exaltá-la e atrair para ela as mentes para que a bela singeleza da verdade possa impressionar a todos. Bom, como vocês puderam ver, o próprio texto de Ellen White deixa claro que os livros dela não são uma adição da Bíblia, não comunicam novas verdades. Inclusive, eu tenho aqui em minhas mãos o livro Nisto Cremos. E é nisto que nós cremos. As 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista estão aqui. E dentre as crenças fundamentais tem a crença no dom profético. Agora, qual é a relação que os adventistas têm com o dom profético? Então não me interessa o que alguém fala na internet, o que o A ou B, ou sabe, um irmão... Eu já vi gente pegar vídeo de camaradas assim, que meio, sabe, atrapalhados das ideias, e que se julgam adventistas e falando em nome da organização. Não. Quer saber o que a igreja pensa? Tá aqui. O que a igreja, Hannah, pensa sobre a relação entre Ellen White e a Bíblia? Aqui, olha, na página 291. Lê aí para nós. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. As escrituras sagradas ocupam posição única, pois são o único padrão pelo qual seus escritos, ou quaisquer outros, devem ser julgados e ao qual devem ser subordinados. Olha que coisa interessante, muito bom. Os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia, não é um substituto, não é adição, não é nada. Não podem ser colocados no mesmo nível. Eu já tenho vídeos aqui explicando sobre graus de inspiração, que nós não cremos em graus de inspiração, e a confusão que acontece muito entre católicos, entre protestantes. Quando vai falar sobre a igreja adventista, é exatamente a confusão que se faz entre canonicidade e graus de inspiração, porque na cabeça deles é a mesma coisa, não é? Mas tem vários vídeos aqui, você pode pesquisar. E olha o que diz mais aqui, olha. A Bíblia é o padrão supremo. Os adventistas do sétimo dia apoiam plenamente o princípio da reforma sola Escritura, a Bíblia como seu próprio intérprete e a Bíblia sozinha como base de todas as doutrinas. Então, dizer que os adventistas adicionam porque é a Bíblia mais Ellen White. Mentira, pastor. Não é verdade. Ter a literatura de Ellen White, acreditar que Ellen White foi uma profetisa, não nos coloca em um patamar de adição ao cânon sagrado. Nós temos a Bíblia como nossa regra de fé. Todas as nossas 28 crenças fundamentais, que são subdivisões de 6 doutrinas, elas são baseadas única e exclusivamente na Bíblia. Nós não temos nenhuma doutrina que a gente diga assim, essa doutrina aqui... Achamos o texto na Bíblia, vamos para Ellen White. Não tem. Vamos buscar aqui em Ellen White alguma coisa aqui para dar um suporte que a gente não tem. Não! É Bíblia. Bíblia. Agora, louvado seja Deus que ele deu uma serva do Senhor, uma profetisa para a nossa igreja, que escreveu sempre em consonância com a palavra de Deus. E ela mesma chegou a advertir. Se eu escrever alguma coisa que estiver fora da Bíblia, fiquem com a Bíblia e não com meus escritos. Então, a relação dela mesma com seus escritos e da igreja adventista com os escritos de Ellen White é única. Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Ellen White é uma luz menor que nos guia a luz maior, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância, os seus escritos são escritos inspirados por Deus, nos orientam, e eu desafio qualquer pessoa a pegar um livro dela sobre saúde, pegar um livro dela sobre o livro Desejar de Todas as Nações, que com certeza foi usado aí por Mel Gibson na produção do filme A Paixão de Cristo, um livro lindo. Ou você pega livro sobre temperança ou sobre família, não é? O livro O Lar Adventista, um livro fantástico. Então pegue os livros e leia. Leia. É só ler. E mesmo que você leia sem ter esse entendimento de que é inspirado, você ainda consegue tirar lições muito importantes, especialmente de saúde, que muitos dos escritos dela que acreditavam ser equivocados, muitas dessas coisas estão sendo provadas cientificamente hoje em dia, que ela já estava certa há muitos anos atrás. Isso é bem interessante que Hannah falou, porque, de fato, há coisas que Ellen White escreveu naquela época que eram consideradas, assim, uma maluquice.
Ellen White fala sobre correntes elétricas no cérebro. Todo mundo dizia que maluquice. Sim. Não é? Numa época em que o povo fazia sangria para poder baixar a febre, ela dizia, não é por aí. Numa época em que os médicos receitavam fumo para problemas pulmonares, Ellen White dizia não. Sim. Não. Numa época em que quando a pessoa ficava doente, fecha todas as janelas, ela dizia não, abre tudo para a pessoa arejar, para ter... Quer dizer, ela falou tudo que na época a medicina falava o contrário. E hoje a medicina olha e diz, não é assim mesmo. Quer dizer, vai se dobrando diante da revelação dada. Quer dizer, numa época em que... E ela não fez medicina, ela simplesmente escrevia aquilo que Deus revelava para ela. Então, assim, mentir é feio. É feio. E aqui, nessa primeira fala do pastor, quando ele vai dizer assim, na adição... Ele foi muito feliz nesse comentário dele. Muito. Então já veio a mentira aí, não é? Agora ele vai entrar na subtração. Na divisão, eu falei da adição, adiciona alguma coisa à Bíblia. Na subtração, subtraem algo da divindade. A adventista, por exemplo, crê que Jesus é o arcanjo Miguel. Quem é o arcanjo Miguel para o adventista? Jesus. Não entendi o que isso tá subtraindo na divindade, mas vamos ver. E aí? Por que Jesus ser considerado o arcanjo Miguel diminui a divindade aí, Haná? O que é que você acha? Eu não sei o posicionamento dele com essa questão, por que ele acha que isso subtrairia na divindade. Mas assim como Jesus veio aqui à Terra e tomou forma humana, por que ele não poderia, junto com os anjos, tomar uma forma angelical? É interessante que eles gostam de argumentar que o arcanjo Miguel é um ser criado. Sim. Não há um texto na Bíblia que diz que o arcanjo Miguel foi criado. Mas o mundo evangélico, em geral, vai dizer que o arcanjo Miguel é uma criatura. E Jesus não pode ser uma criatura. Mas é mais ou menos isso que você falou. Olhar para Jesus como humano e dizer assim, mas ele é só um homem. Como é que ele pode ser Deus? Digamos que eles falam que Jesus foi criado. Jesus não foi criado. Ele encarnou como um ser humano, mas não foi criado. Agora, é muito interessante a gente perceber que, na realidade, o nome Miguel, ele revela uma teofania de Cristo. Uma forma como ele se apresenta. Que curiosamente, eu já fiz assim uns 8 vídeos aqui no canal só sobre o arcanjo Miguel, mas curiosamente é uma teofania apresentada no Antigo Testamento por diversas vezes, e você vai ver Jesus Cristo aparecendo no Antigo Testamento, e a nomenclatura que vai aparecer ali é anjo do Senhor. Por diversas vezes o anjo do Senhor aparece e ele é adorado. O anjo do Senhor aparece para Josué, e quando o anjo do Senhor aparece para Josué, o que ele fala para Josué? Você lembra? Tira a sandália. Seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Sim. É santo. Muito parecido com qual episódio? Com o de Moisés, na sarça ardente. E aí o Josué tira a sandália dos pés e se ajoelha e adora. E o anjo aceita a adoração, né? Então não pode ser um anjo, porque... Já teve ocasião do anjo não aceitar a adoração. Lembra lá do Sim. Apocalipse? Quando João ele se ajoelha, o que o anjo faz? Se levante, né? Se levante, eu sou servo teu e dos teus irmãos, então não tem como o anjo aceitar a adoração. Mas aquele anjo aceita a adoração, não é? Agora, dizer que a subtração, o adventista coloca Jesus como arcanjo Miguel, isso subtrai a divindade, além de ser uma frase equivocada, esta é uma frase que reflete, na verdade, uma ignorância, inclusive, dos muitos teólogos com muito mais nome do que o César Cavalcante. Vários teólogos admitiram que o arcanjo Miguel é Jesus. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a partir de agora um trecho de um vídeo antigo meu sobre o arcanjo Miguel, e você vai poder ver quantos teólogos falaram do arcanjo Miguel como sendo Jesus e qual era a visão que eles tinham. Então nós não acreditamos que Jesus era um ser criado, que Jesus era um ser inferior, e aí eles dizem assim, mas Jesus não poderia dizer
eu te repreendo, porque se fosse Jesus, o arcanjo Miguel lá de Judas 9 ele diz que o Senhor te repreenda. E se fosse Jesus, ele diria, eu te repreendo. Só que, curiosamente, quando a gente vai lá para Zacarias, vai aparecer algo muito parecido, inclusive vai estar nesse trecho que eu vou colocar, algo muito parecido. Quando você vai lá em Zacarias, a gente vê o próprio Deus, que aí aparece o tetragrama, Jeová, ele vai aparecer ali para o sacerdote Josué, que o Satanás estava lá para tentar impedir ele, e a Bíblia diz que ele chega e diz assim, que o Senhor te repreenda. E o Senhor disse a Satanás, que o Senhor te repreenda. Vamos ver esse texto aqui? Zacarias, olha, capítulo 3, e diz assim, me mostrou o sumo sacerdote Josué, versículo 1, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Ué, peraí. Sim. Então por que o Senhor não disse eu te repreendo? Por que o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda? E curiosamente, mais uma vez aqui no verso 1, diz assim, e me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor. Olha como ele aparece aqui, como anjo do Senhor. E no verso 2 já aparece o Senhor. É porque o anjo do Senhor é o Senhor. Então, eu vou colocar aqui para que o pastor César perceba que não é uma questão de adventista. Tem muitos teólogos de renome que acreditavam que o arcanjo Miguel é uma das teofanias, uma das maneiras como Cristo se apresenta. Isso não diminui a sua divindade. Nós não cremos que Jesus é um Deus menor, que ele é uma criatura. Absolutamente não. Então isso aí é mais uma mentira. E aí também eu acredito que seria um pensamento muito limitado, né? Você achar que no universo inteiro Jesus só poderia se mostrar como ser humano em nosso favor e somente isso. Ele não pode se apresentar como um anjo. Realmente, É limitado. Acho um pensamento muito limitado. Matthew Henry, ele diz o seguinte, Miguel significa quem é semelhante a Deus, e seu nome, com o título de O Grande Príncipe, aponta o Divino Salvador. Cristo representou os filhos de nosso povo em seu lugar como um sacrifício, suportou a maldição por eles para carregá-la deles. Ele os representa ao pleitear por eles no trono da graça. E após a destruição do anticristo, o Senhor Jesus se levantará no último dia sobre a terra e ele aparecerá para a redenção completa de seu povo. Matthew Henry dizendo claramente que o arcanjo Miguel é o Senhor Jesus Cristo. O que o Graconato vai dizer? Que Matthew Henry é um gnóstico, herético e que tem que ser rejeitado? É isso mesmo? Vamos ver o próximo teólogo. Thomas Adams diz o seguinte, de fato, Cristo é o Miguel ali mencionado, pois não se pode dizer que os anjos abençoados sejam anjos de um Miguel que não seja Cristo. Uau! Thomas Adams claramente declara que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel, que o arcanjo Miguel é, na verdade, uma forma do Senhor Jesus Cristo se apresentar. Seria este alguém com ideias gnósticas, heréticas e que precisa ser rejeitado? Graconato. Agora nós vamos ver João Calvino. O pastor Graconato, acho que ele é da Igreja Batista Redenção, mas é reformado. E pelos poucos vídeos que eu vi dele, ele defende a doutrina da predestinação, pelo que eu entendi, né? E esta doutrina da predestinação, ela vem exatamente de João Calvino. Então, eu acredito que haja, da parte do pastor Graconato, um respeito em relação ao João Calvino, né? Mas vamos ver o que João Calvino disse, não sobre a predestinação, mas sobre o arcanjo Miguel. Ele diz assim, alguns pensam que a palavra Miguel representa Cristo. E eu não vejo motivo para discordar desse parecer. E diz mais, como dissemos antes, Miguel pode significar um anjo, mas eu abraço a opinião daqueles que se referem à pessoa de Cristo, porque ela se adapta melhor ao assunto para representá-lo como estando à frente para a defesa de seu povo eleito. Essa é a visão de João Calvino. Ele diz, eu abraço. Agora, será que o Graconato ele é melhor em teologia do que o João Calvino? Será que o João Calvino deveria ser taxado como gnóstico, com um teólogo com ideias gnósticas, heréticas e que merece ser rejeitado? Eu estou repetindo as palavras do Graconato no final do seu vídeo. Ele diz o quê? Que
são ideias gnósticas, heréticas e que devem ser rejeitadas. Não importa quem diga. Então, tá aí. João Calvino deve ser rejeitado segundo a ideia do Gran Conato. Vamos ver mais um teólogo. Joseph Benson, ele declarou que a descrição de Miguel, conforme encontrada na Bíblia, evidentemente indica o Messias. Agora vamos ver o que diz o teólogo Ernest Hengstenberg. E ele diz assim: as duas passagens do Novo Testamento em que Miguel é mencionado servem para confirmar o resultado que já se chegou. Qual é o resultado que já se chegou, Ernest? Ele diz assim, que Miguel ali referido não é outro senão o Logos, o que já foi provado no meu comentário sobre essa passagem. Ele escreveu um comentário bíblico e ele diz que provou que Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Mas segundo o Gran Conato, seria este grande teólogo apenas uma pessoa com ideias heréticas, gnósticas e que tem que ser rejeitado? Mais um. Johann Peter Land diz o seguinte: entendemos que Miguel, desde o começo, seja Cristo em traje guerreiro contra Satanás. É o que nós adventistas pregamos. E olha o que diz mais. Temos demonstrado em vários outros lugares que o arcanjo Miguel é uma imagem de Cristo, vitorioso, combatente. Cristo é um arcanjo na qualidade de juiz. E ele aparece como juiz, não só no fim do mundo, mas também na preservação da pureza de sua igreja. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus pelo Johann Peter Land. Ele que tinha uma visão clara, bíblica, não dependeu de Ellen White. Não era adventista do sétimo dia, mas sabia olhar para a Bíblia e, diferentemente do Gran Conato, ele conseguia fazer uma exegese tão apurada da palavra de Deus, assim como esses muitos outros teólogos, e enxergar no arcanjo Miguel nada mais e nada menos que a figura do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que me deixa triste? É ver o quão distante dos pioneiros, dos reformadores, dos grandes teólogos, estes protestantes atuais estão. Não digo todos, mas alguns, como esse Gran Conato. Eles se acham os detentores da reforma protestante. Os adventistas, cuidado com estas seitas, não escutem nada do que essas seitas falam. Quando, na verdade, são eles que estão distantes do que os reformadores e os grandes teólogos no passado disseram. Quer dizer, nós, adventistas do sétimo dia, defendemos exatamente o que esses grandes teólogos defenderam, e estamos muito mais próximos da reforma protestante nesse assunto do que o Gran Conato e outros teólogos atuais, e eles dizem que nós somos seitas por isso. Cuidado com o que os adventistas andam falando, não escutem essas seitas. Eu diria, não escutem o Gran Conato, porque ele se afastou muito da reforma protestante, ele se afastou muito dos grandes teólogos, ele se afastou muito dos reformadores. Aí ele acha que hoje ele tem a melhor teologia, melhor do que esses grandes homens do passado. É muita arrogância, é muita petulância, né? Vamos continuar que não acabou a lista, não. Charles Spurgeon, o grande pregador. Deixe que o Senhor Jesus Cristo seja para sempre querido para nós, pois por meio dele somos levados a nos assentar nos lugares celestiais, muito acima dos principados e potestades. Ele está acampado ao redor dos que o temem. Ele é o verdadeiro Miguel, cujo pé está sobre o dragão. Todos saúdem Jesus. Tu, anjo da presença de Jeová, a ti esta família oferece os seus votos de manhã. Grande pregador, Charles Spurgeon, que muitos hoje olham e dizem assim, nossa, como eu gostaria de pregar como este homem, que levou centenas de milhares de pessoas aos pés de Cristo. Olha que declaração poderosa. Mas o Gran Conato, segundo a teologia dele, as ideias dele, cuidado com os adventistas, e não acredite em ninguém que trouxe essa ideia que o arcanjo Miguel seja Jesus. Sabe por quê? Porque são ideias gnósticas, heréticas, tem que ser rejeitado. Rejeita o Charles Spurgeon, né? Mais um. John Gill. Eu gosto demais da declaração de John Gill, porque talvez uma das mais próximas de como nós adventistas acreditamos. Olha o que ele diz. Miguel não é outro senão o Cristo, o Filho de Deus, um anjo incriado. Eu vou repetir aqui para o Gran Conato ouvir bem direitinho
O texto diz assim, olha, Miguel não é outro senão o Cristo, o Filho de Deus, um anjo incriado. Então qual é a visão que ele tem? É a mesma que os adventistas têm. Não é que Jesus era um anjo criado. Isso sim é heresia, isso é maluquice. Mas nenhum adventista acredita nisso. E nenhum desses grandes teólogos que afirmou Jesus ser o arcanjo Miguel, nenhum deles acreditavam nessa maluquice de que, é um anjo criado. É como se assim, se você acredita que é o arcanjo Miguel, então você está acreditando que Jesus foi um anjo criado. Não. Então esse talvez seja o argumento limitado que está na cabecinha desses teólogos atuais, que não leram esses grandes homens, que não estudaram esses grandes teólogos. John Gill, ele diz, Miguel não é outro senão o Cristo, o Filho de Deus, um anjo incriado, que é o primeiro dos principais príncipes, superior aos anjos em natureza, nome e ofício. Ele veio para ajudar Gabriel, não como uma criatura semelhante, mas como o Senhor dos exércitos. Não como um soldado camarada, mas como general dos exércitos do céu e da terra, superior a ele em sabedoria e força. E ele o ajudou, dando-lhe bons conselhos e instruções, que ele, ao segui-los, teve êxito. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é teologia pura, destila sabedoria. Eu consigo ver o Espírito Santo de Deus usando John Gill ao trazer essas grandes verdades. É exatamente, ipsis literis, assim que nós adventistas acreditamos. Os adventistas do sétimo dia acreditam exatamente assim. Então, quando pessoas mal intencionadas, mentirosas, e eu preciso dizer, infelizmente, mas eu tenho que dizer, mau caráter, como o Granconato, nesse vídeo, porque ele demonstrou mau caratismo ao falar dos adventistas dessa forma, ele vem dizendo, não ouça nada do que eles dizem, porque, e aí ele vai nos qualificar como os adventistas com ideias gnósticas, heréticas, que devem ser rejeitados, porque, olha, eles acreditam que Jesus é um anjo, Miguel é um anjo, e um anjo é criado. Veja o que Hebreus capítulo 1 fala sobre os anjos, e você vai ver que não dá para Jesus ser o arcanjo Miguel. Tá aqui John Gill dando uma aula para você, Granconato. Uma aula de teologia para você olhar e dizer assim, agora é assim que os adventistas creem? Então isso não é heresia, não. Agora, se você acredita que então pega e tenha coragem de se colocar acima de todos esses teólogos e dizer assim, nenhum desses aqui serve para nada. Porque eles têm ideias gnósticas, heréticas e que devem ser rejeitadas, não é assim? Então você tem que olhar para todos esses teólogos aqui e dizer assim, nenhum desses vale nada. Quem vale mesmo é o Granconato. Eu é que sou o cara. Humildade, né? A gente precisa ter humildade para olhar e reconhecer os grandes nomes, os grandes teólogos. E essa declaração do John Gill que eu li aqui, gente, é algo espetacular. Ele não vem ajudar Miguel, o anjo Gabriel, como uma criatura semelhante, como um soldado camarada. Não, acima. E é exatamente assim que nós adventistas acreditamos. As referências estão aqui todas para você acompanhar, para você poder, será que os adventistas estão inventando? Tá aí, as referências em cada texto tem embaixo ali a referência bibliográfica para você buscar. Mais um teólogo, John Wesley, pai do metodismo. E olha o que ele diz. Comentando sobre Daniel capítulo 10 e o verso 13, ele diz assim, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, e aí Wesley comenta, supõe-se comumente que Miguel aqui quer dizer Cristo. Até agora ele não fez uma afirmação contundente, ele diz supõe-se. Então, pastor, cuidado, será que ele acreditava mesmo? Mas aí ele continua. Quando chega no comentário de Daniel capítulo 10, verso 21, ele diz assim, Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. Ao comentar o texto de Daniel 10, 21, diz Miguel, vosso príncipe, Wesley então ele chega à seguinte conclusão, Miguel, Cristo é o protetor de sua igreja. E ainda, ele diz o seguinte, comentando Daniel 12, verso 1, que diz, e naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E aí Wesley comenta o seguinte, portanto haverá ainda uma maior libertação para o povo de Deus, quando Miguel, seu príncipe, o Messias, deve aparecer para a sua salvação. A não ser que o Granconato ache que um anjo seja o Messias, claramente John Wesley está dizendo que Jesus Cristo é o arcanjo Miguel. Outro grande teólogo, Jonathan Edwards, diz o seguinte, quando Lúcifer se rebelou,
e se estabeleceu como uma cabeça em oposição a Deus e a Cristo, e afastou um grande número de anjos, o Filho de Deus manifestou-se como uma cabeça oposta e apareceu graciosamente para dissuadir e conter por sua graça os anjos eleitos de ouvir a tentação de Lúcifer, de modo que eles foram mantidos e preservados da destruição eterna, neste momento de grande perigo, pela graça livre e soberana distintiva de Cristo. Os anjos eleitos juntaram-se a ele, o glorioso Miguel, como seu capitão, enquanto os outros anjos ouviram Lúcifer e se juntaram a ele. E então foi literalmente verdade o que se cumpriu depois figurativamente. Jonathan Edwards, outro grande teólogo, que declara claramente: Cristo é o arcanjo Miguel. Está aí. Não há dúvidas do que este grande teólogo disse. Mais um. Thomas Scott. Thomas Scott, ele diz o seguinte: Miguel significa quem é como Deus, e este nome, com o título de O Grande Príncipe que defende os filhos do teu povo, aponta mais claramente o Salvador divino e não pode ser adequadamente compreendido como um anjo criado. Adam Clarke. Miguel era o filho homem que a mulher deu à luz, como é evidente a partir do contexto. Miguel, ele é o grande príncipe que defende os filhos do povo de Deus. Então, Miguel era o próprio Jesus, conforme diz aqui Adam Clarke. E segundo ele, Miguel era o filho, o varão, o filho homem que nasceria da mulher. Mais um, finalmente, Thomas Howes. Thomas Howes diz o seguinte: Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo de grande tribulação, ou no grande dia em que ele virá para completar a redenção de seu povo e para executar a vingança final sobre os seus inimigos, quando todo o que estiver escrito entre os justos e encontrado no livro da vida do Cordeiro será libertado do poder do mal para sempre. Cristo, o grande príncipe, deve se levantar no tempo da grande tribulação. Como uma referência aqui a Daniel capítulo 12, haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Todos esses grandes teólogos disseram que Jesus Cristo é sim o arcanjo Miguel. E nenhum deles acreditava que Jesus era um anjo criado, como sugeriu o Grã Conato. Agora, um dos argumentos que é utilizado é que se Miguel fosse Jesus, em Judas 9, Judas verso 9, quando há uma disputa pelo corpo de Moisés, veja que não é uma disputa pelo espírito, mas uma disputa legal, a expressão grega denota isso. Pelo corpo, eles contendiam acerca do corpo, e eu não sei o que o diabo queria com o corpo morto de Moisés, né? Uma carcaça. Mas esse é um outro tema, não vamos entrar nisso aqui. Mas aqui diz: quando o arcanjo Miguel contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Se fosse Jesus, ele teria dito: eu te repreendo. Mostra que o arcanjo Miguel não tem autoridade para repreender, porque se ele tivesse, então ele poderia repreender o mal. Esse é um argumento utilizado. Fraquíssimo, claro. Fraquíssimo. Por que é fraquíssimo? Porque o texto de Judas, verso 9, ele é correlato ao texto de Zacarias. E o texto de Zacarias é fantástico. Eu vou colocar o texto hebraico aqui para vocês, mas eu já quero ler. Abra sua Bíblia em Zacarias. Já é perto aí do Novo Testamento, perto de Malaquias. Aqui está. Zacarias, capítulo 3. E diz assim, a partir do versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, preste bem atenção no relato, o qual estava diante do anjo do Senhor. Muito, esse texto é fantástico. O anjo do Senhor. Veja como ele é chamado a princípio. Ele mostrou o sumo sacerdote, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Então, a cena de Judas 9, muito parecida. Mas o Senhor, não era o anjo do Senhor? Por que agora é o Senhor? É porque o anjo do Senhor é o Senhor. É que esse anjo do Senhor é o próprio Cristo. Esse anjo do Senhor é o arcanjo Miguel. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende. Peraí. Mas aqui existem duas palavras para Senhor. Adonai, que vem da palavra Adon, que quer dizer Senhor. Adonai.
e existe o tetragrama sagrado, que os judeus também chamam Adonai, ou Senhor. Mas eles falam também Hashem, o nome. Alguns falam Jeová, Yahvé. Aqui seria Adonai, porque se for Adonai, da palavra Adon, não é necessariamente o Senhor Deus. Mas se aqui estiver o tetragrama sagrado, como é que o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende? Então, se o texto estiver assim, e Adonai, a expressão Adon, disse que o Senhor te repreende e esse Senhor seja o tetragrama, aí eu entendo que o daqui é um ser inferior que está dizendo que o Senhor, o Todo-Poderoso, te repreenda. Mas e se tiver o tetragrama nos dois? Se tiver assim, para ficar a linguagem fácil, eu vou colocar o texto hebraico, mas para ficar a linguagem fácil. E se tiver Jeová nos dois, Yahvé, e Yahvé disse que Yahvé te repreenda, como se fossem dois seres divinos. Aqui já é fantástico porque já mostraria pelo menos dois seres da divindade, né? Nós temos a Trindade e alguns dizem, não, e como é que a gente teria dois Yahvés? Um Yahvé dizendo que o Yahvé te repreenda, que Jeová, disse Jeová que Jeová te repreenda. Um negócio bem estranho, não é? Bem diferente. E que seria, quem seria esse Senhor? O anjo do Senhor do verso 1. Que o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Então nós temos aqui novamente um mortal, Josué. Nós temos o anjo do Senhor. Em Judas nós temos o mortal, Moisés, que está ali morto. Nós temos um anjo do Senhor, que é Miguel. E nós temos Satanás, para se lhe opor. Eu quero colocar aqui na tela o texto. Você consegue vislumbrar aí o texto hebraico? E embaixo do texto eu coloquei ali o hebraico interlinear, uma Bíblia interlinear que eu tenho. E eu vou ler o texto que diz o seguinte, aqui no hebraico diz assim, Vaiomer Adonai, perceba, Adonai onde tem assim YHWH, que é Yod He Vav He, é o nome sagrado, é o nome do Todo-Poderoso. E disse Adonai, e disse Yahvé, e disse Jeová, Vaiomer Adonai, El Hassatan. E disse o Senhor ao acusador, a Satanás. E disse o Senhor a Satanás, Igiar Adonai Beha Hassatan. Que te repreenda Adonai. Você percebeu? Eu vou até colocar aqui, olha, grifado. E disse Adonai, ou seja, o tetragrama, Jeová, não é? Yahvé. E disse Yahvé para Satanás, que Yahvé te repreenda. Mas, peraí. Será que o Deus Todo-Poderoso, o Adonai, o grande eu sou, não tinha condições de repreender a Satanás? Ele teve que dizer, e disse Jeová, Yahvé, que Yahvé te repreenda? Nossa, será o que está acontecendo aqui? Você consegue perceber? A Bíblia ela é tão fantástica que ela consegue trazer as respostas de uma maneira clara e eliminar os argumentos pueris, os argumentos desprovidos da sabedoria divina. Então, quando a pessoa chega e diz assim, não pode ser, porque se fosse Jesus, ele dizia, eu te repreendo. Aí eu pergunto, e aqui em Zacarias, este anjo do Senhor, do verso 1, porque se você olhar aqui no verso 1, onde tem aqui mensageiro do Senhor, Malach Adonai. Malach Adonai. O Malach Adonai, ou seja, o anjo do Senhor, está aqui. Então, essa expressão Malach Adonai, anjo do Senhor, que aparece no verso 1, no verso 2 já é dito apenas o Senhor. Por quê? Porque o anjo do Senhor é o Senhor. E de forma impressionante, meio que parece que Deus, em sua sabedoria, instruiu o profeta Zacarias, escreve porque alguém vai usar Judas 9 para dizer que Cristo, se fosse Cristo, ele não teria, ele teria autoridade para poder repreender Satanás. Então coloca aqui, Adonai disse, Yahvé disse para Satanás, que Yahvé te repreenda. Você conseguiu entender o que eu mostrei aqui? Se Jesus não poderia dizer que o Senhor te repreenda, porque ele teria que dizer eu te repreendo, então como que você explica o próprio grande eu sou dizendo que o grande eu sou te repreenda? Como é que o próprio Jeová diz que Jeová te repreenda? Nós temos dois seres aqui. Um é o Senhor Jesus Cristo, que é chamado anjo do Senhor no verso 1.
e que no verso 2 é chamado Adonai, o Senhor, Jeová. E ele diz que o Senhor te repreenda. O que acontece em Zacarias volta a acontecer em Judas. Miguel é o Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para a próxima conta matemática dele aí, porque as duas primeiras foram... Vamos ver se ele acerta nessa fórmula aí. Vamos ver aqui a próxima. Então, na adição, adiciona alguma coisa à Bíblia, na subtração, subtrai alguma coisa da palavra de Deus. Na multiplicação, multiplicam os meios de salvação. A salvação é graça, mas é graça mais guardar o sábado. Uhum. Se você não guardar, multiplicado, tem uma multiplicação aí. Sim. Tem uma multiplicação aí. E aí, Hannah, como é que é essa salvação? A salvação, ela é pela graça ou tem que guardar o sábado? Me explica isso aí. Então, a salvação é pela graça e pelos méritos de Cristo somente. Quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, automaticamente nós recebemos a salvação e não são por méritos nossos, porque a nossa justiça é como trapo de imundícia. Então, isso não valeria de nada para entrarmos no céu. A questão do sábado é também como qualquer outro dos mandamentos. Por que você não fala assim, o protestante chega e fala, ai, eu vou pro céu porque eu não adoro imagem? Isso não existe. Por quê? Porque isso é um ato de amor, a sua demonstração de que você foi salvo, é o seu amor por Cristo e obedecendo as palavras dele. Então, essa questão de você é salvo por causa do sábado é completamente equivocada. Então, é isso mesmo, Hannah. O que você falou está completamente correto. Os adventistas do sétimo dia acreditam na salvação conforme está em Efésios. O que diz Efésios capítulo 2? A Bíblia é muito clara. Não há dúvidas para este tema. Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ponto. Aí diz assim, não vem por obras para que ninguém se glorie. Então guardar sábado não vai levar ninguém para o céu. Já adianto aqui que vai ter um monte de gente que guarda o sábado e vai estar no inferno. E já adianto também que vai ter gente que não guardava o sábado que vai estar no céu. E que vai estar no céu. E para espanto do pastor César, é possível encontrar pessoas lá no céu que se prostravam diante de imagens de escultura, que também não guardavam o segundo mandamento e que podem de alguma forma estar no céu por sua ignorância, porque a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da ignorância. E a pessoa que não teve o conhecimento da verdade, que não sabia que aquilo era pecado e fazia aquilo na sua inocência, pode até receber a salvação. Como pode até também pessoas como o senhor, pastor, transgredindo o quarto mandamento, também chegar ao céu, não é? Pela graça sois salvos. E não vem de vós, é um dom de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Só que o texto não acaba aí, né? Olha o que diz aqui o verso 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, qual é a nossa relação com o sábado? Não é meio de salvação, não é uma condição para a salvação, até porque a nossa salvação é pela graça. A nossa relação com o sábado, ela está estritamente definida em João capítulo 14, verso 15, onde Cristo diz assim, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Como disse a Hannah, guardar o sábado é uma resposta de amor a salvação que já foi recebida. Então não é um meio para, mas é uma obediência por quê? Não é um meio para a salvação, mas é a obediência porque já fui salvo. E também faz parte do processo de santificação, né? Porque estando salvos nós fomos justificados pela graça imputada que foi nos dada por Cristo, mas nesse processo de santificação nós somos levados a obedecer os 10 mandamentos e entre eles está o sábado. E é muito interessante que eu vejo o pastor, ele vai, claro, dizer assim, olha, se você adorar imagens de escultura, isso pode implicar em salvação ou perdição eterna. Se você vai adorar ou não, né, imagem de escultura, isso pode implicar em salvação ou perdição eterna. Então você está dizendo com isso que a pessoa é salva porque não adora imagem de escultura? Não. Mas que se você, conhecendo o princípio bíblico de que não deveria fazer, você faz,
Isso pode levar você à perdição eterna. Então a nossa relação com o sábado é essa. Não acreditamos, sob hipótese alguma, que a pessoa que guarda o sábado então vai ter a salvação porque guarda o sábado, mas acreditamos que a desobediência deliberada a qualquer dos mandamentos de Deus, o pastor coloca assim, porque desobedeceu o sábado. Não é assim que a mente do adventista funciona. Nós não temos os 9 mandamentos e o sábado à parte como se ele estivesse num pedestal. Isso! Estão todos no mesmo nível. Exatamente. Então, na cabeça do adventista, não tem assim, esses mandamentos. Aí, esse mandamento aqui, ele coloca assim, a salvação é pela graça, mas tem que guardar o sábado. Não, a salvação é pela graça, e aquele que é salvo pela graça obedece os mandamentos. Quais? Todos os 10. Os 10. A gente não fica particionando, a gente não fica separando, a gente não fica escolhendo acusar o católico, como fez o Eliseu Rodrigues, de ser idólatra, mas quando o católico apertou, ele disse, você também não guarda o sábado, ele tentou, não, mas esse aqui não precisa. Aí o católico diz, engraçado, né? O quarto não precisa, mas o segundo precisa. Então, é isso que o adventista não cai, nessa hipocrisia de selecionar mandamento, entendeu? Agora, a gente não coloca como meio de salvação. Então, para você entender como o adventista crê, é pela graça somente. O sábado não acrescenta em absolutamente nada no processo da salvação. Ele será sempre a resposta, uma obediência, uma resposta de amor ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Entenda, pastor, quando o senhor quiser pensar assim, qual a relação que o adventista tem com o sábado? Coloque assim na sua cabeça, ó. É a mesma que eu tenho com o segundo mandamento. Pronto. Vai ficar bem fácil para você. Como que eu enxergo o segundo mandamento? Eu enxergo como um mandamento necessário. Pronto, adventista no quarto. Como que eu enxergo o segundo mandamento? Que é um mandamento que está em vigor. A idolatria é pecado. Pronto. Transgressão do sábado é pecado. Como que eu vejo o segundo mandamento? Os idólatras não herdarão o reino dos céus. Então, só é salvo se você... Então, a gente enxerga que aqueles que desobedecem os mandamentos de Deus, incluindo o sábado, também correm um risco de perder a sua salvação. Eu estou falando daquele que faz isso de maneira deliberada, não aquele que está fazendo por ignorância. Mas a relação do adventista com o sábado é a mesma que o senhor tem com o segundo mandamento. Então, nas contas matemáticas dele aí, já veio adição, foi mentira. Já veio subtração, foi mentira também. Agora a gente tem a multiplicação. E ele disse que a gente acredita que a salvação é pela graça e mais a guarda do sábado. Também tá errado. É mentira. Também é mentira. É interessante a matemática de Deus, né? 10 menos 1 é igual a nada. Se guarda 9 e não guarda um dos outros, não está contando. Tiago 2,10 diz, aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. Mas vamos ver aqui, vamos ver a última parte aqui agora, Haná, que é... A divisão. Tá faltando a divisão, né? Vamos ver aqui. E por último, na divisão, as seitas, elas dividem com Deus a fidelidade dos membros. Por exemplo, você tem que ser fiel a Deus, ok, mas você tem que ser fiel a nós na mesma proporção que você é fiel a Deus. Entendi. Tipo assim, só a nossa igreja. Exclusivismo. Exclusivismo. Só a nossa igreja. Só a gente. Por exemplo, se você for numa igreja adventista agora e falar assim, quero congregar aqui. Tá, você tem que se batizar. Por quê? Porque agora sim você está na verdade. Então, e você, depois que você é adventista, você não pode mais frequentar outra igreja e conhecer misericórdia, porque lá é a Babilônia grande. Aqui é a verdade. Seita tem uma questão, só nós. Só nosso pedaço é salvo. Só nosso pedacinho é salvo. Isso é na divisão. Eles dividem com Deus a fidelidade do cara. Por isso eles não se misturam. Não. E se você quiser falando de igrejas também. Se você quiser se tornar um adventista hoje, eu me simpatizo com a ideia do sábado, quero me tornar adventista. Você é cristão há quantos anos? 15, 16 anos. Esquece, você vai ter que se batizar. Olha aí, tem que nascer de novo. Você vai ter que nascer de novo, né? No caso. De novo. Entendeu? Então você tem que recomeçar. Hebreus não precisa mais, né? Não, então, esquece tudo isso aí. Você vai. Tudo isso era lixo. Agora você está na verdade. Agora você está na verdade. Aí quando eu falo isso, o adventista fica louco. Mas é a verdade. Se eu quiser ser adventista, eu não vou ser recebido como irmão, como pastor, como nada. Eu vou ser recebido como um mundano. E eu tenho de me batizar de novo.
Você tá impuro. E quer que eu te diga mais? Não tem essa de falar, não, eu já guardo o sábado há 10 anos. Eu sou batizado, mas eu guardo o sábado. Não, mas você não foi batizado aqui. Muito interessante. Nossa, gente, chega a ser engraçado. Bom, aqui nós temos mais uma mentira do pastor César. Mais uma mentira. Por quê? Porque na igreja adventista nós temos sim o rebatismo. O rebatismo ele é praticado na igreja adventista e eu já fiz vídeos explicando aqui sobre a questão do rebatismo. O rebatismo ele é bíblico e se uma pessoa que veio de uma outra denominação disse, olha, eu quero me rebatizar, eu tive conhecimento agora de certos assuntos, eu vivi por anos vivendo no erro, ou eu transgredi os mandamentos do Senhor e eu quero me regenerar, eu quero lavar dos meus pecados, a igreja adventista não proíbe o rebatismo, porque nós encontramos em Atos capítulo 19 exatamente uma situação de rebatismo, tá? E eu já fiz vídeos aqui, eu vou ler rapidamente para vocês. Atos 19 diz assim, verso 1, e sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, passando pelas regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes, recebeste já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhes, nós nem ouvimos falar que existe Espírito Santo. E perguntou-lhes então, em que sois batizados? E eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo no povo aquilo que cresce naquele que havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Olha que coisa interessante aqui, Renan. Paulo chega lá e pergunta, olha, vocês já ouviram, vocês já foram batizados, já receberam o Espírito Santo? Eles disseram, quem? O Espírito Santo. Não sabia quem era. Eu nunca nem ouvi falar do Espírito Santo. Aí Paulo pergunta, vocês foram batizados como então? No batismo de João. Havia algum problema com o batismo de João? Absolutamente não. Jesus foi batizado com o batismo de João. O problema não estava no batismo. O problema estava nas pessoas dizendo o quê? Que não conhecia o Espírito Santo. As pessoas não conheciam o Espírito Santo. Elas foram batizadas, mas não tinham conhecimento pleno da verdade. Então Paulo diz, não, tem o Espírito Santo. Como é que vocês foram batizados então? A gente foi batizado no batismo de João. O batismo de João não tem problema algum. Jesus foi batizado com esse batismo e estava tudo certo com ele. Mas aqueles discípulos que foram batizados com o batismo de João não conheciam o Espírito Santo. Então o problema não estava no batismo, estava na pessoa. E aí Paulo chega e explica sobre o Espírito Santo para eles. E aí a Bíblia diz assim, então os que ouviram isso, no verso 5, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E alguns então eles vão dizer assim, mas esse batismo então foi o batismo do Espírito, eles não passaram pelas águas. Não, o texto no verso 5 diz, os que ouviram foram batizados. E aí o verso 6 vai dizer, e impondo-lhes as mãos, receberam o Espírito Santo. Ou seja, eles foram batizados e depois receberam o Espírito Santo. Então, claramente, nós temos um rebatismo. Agora, a pessoa que vem para a igreja adventista, ela é obrigada a ser batizada se ela já foi batizada? Não. A pessoa ela pode ser aceita como membro da igreja adventista do sétimo dia por profissão de fé. Profissão de fé. Inclusive, pastor César, eu quero mostrar uma ficha de batismo aqui. Aqui está uma ficha batismal. Na parte superior tem aqui. Você pode, na hora de preencher, vai ser o quê? Um batismo? Não, vai ser o quê? Um rebatismo? Ou será uma profissão de fé? Qual é o motivo? A pessoa veio de uma outra denominação, não é? É uma razão para a profissão de fé. Ou uma pessoa, ela teve o seu registro no rol de membros da igreja perdido de alguma maneira. Isso já aconteceu, inclusive, com a minha mãe. Não tem problema algum. Nós, da Igreja Adventista, somos muito organizados e a nossa secretaria tem os dados, todos os membros que se batizam são cadastrados ali. E, às vezes, acontece do sistema dar algum problema e a pessoa diz, não, eu sou membro, mas cadê? Não tem nada que comprove que a pessoa é membro. E ela faz uma profissão de fé. Minha mãe, esposa de pastor, estava numa igreja e pediram a carta como membro, né? E disse, não, mas o seu nome, em algum desses momentos, deu algum problema no sistema e o seu nome saiu. Aí disse, vamos colocar novamente o seu nome aqui. E faz ali uma profissão de fé. Ela declara, olha, gente, eu creio em tudo isso aqui. E acabou. Não precisa rebatizar. Então, essa questão de dizer que os adventistas do sétimo dia só aceitam alguém na sua igreja como membro se passar pelo rebatismo é mentira, pastor.
Mentira. Não é verdade. A igreja adventista aceita sim por profissão de fé e eu já fiz inúmeros batismos e já fiz inúmeras profissões de fé. E tem um vídeo aqui de uma moça que foi aceita por profissão de fé. Olha só. Nós temos na página 54 um negócio chamado compromisso de fé ou profissão de fé. Ok? Aqui está resumido as nossas 28 crenças. Estão resumidas aqui nesse compromisso de fé que hoje a irmã Maria Cesarina fará diante desta igreja. Tá bom? Então, claramente aqui no vídeo, o pastor ele diz o quê? Ele cita o manual da igreja que eu tenho aqui em minhas mãos. E ele diz, nós vamos fazer aqui uma profissão de fé. Porque esta irmã ela não vai ser rebatizada. Ela vem de uma outra denominação, ela já aceita a verdade, ela conheceu a verdade, mas ela já foi batizada antes, batismo por imersão, aceitou Jesus como seu salvador pessoal, e ela não deseja passar por um rebatismo, e tá tudo bem. O que a igreja adventista não vai aceitar é um batismo que não foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, se alguém foi batizado lá na igreja do Testemunho de Jeová, ela precisa ser batizada, porque ela não foi batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja adventista não aceita o batismo por aspersão, porque a palavra baptizo quer dizer afundar nas águas. Então a pessoa foi batizada lá na igreja católica, ele vai precisar ser batizado na igreja adventista. Agora, dizer que a igreja adventista só aceita o membro que vem de uma outra denominação, principalmente outra igreja protestante, se ele for batizado é mentira. E eu quero ler aqui, olha, Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Na minha versão está aqui, página 52. E diz assim, olha. Pessoas que aceitaram as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia e desejam fazer parte de sua comunhão por meio da profissão de fé, poderão ser aceitas sobre essa circunstância. Veja bem, uma pessoa que vem de uma outra denominação. Um cristão dedicado, proveniente de outra comunhão cristã, que já tenha sido batizado por imersão, conforme praticado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, o manual da igreja é bem claro. Você é um cristão dedicado que veio de uma outra igreja, já foi batizado por imersão? Seja bem-vindo. Você vai fazer uma declaração de fé, como seria em qualquer outra igreja. Agora, sabe o que não acontece, Haná? O pastor fala muito disso, né, de que os adventistas não aceitam, mas eu já vi vários pastores evangélicos, vários, dizerem que se um adventista for para a igreja deles, precisa ser rebatizado. Sabe por quê? Porque eles não consideram a gente como cristãos. Eles é que não consideram. Então, é muito fácil ficar nessa conversa dizendo que os adventistas não aceitam, se você vier para lá, você tem que ser rebatizado. Mas, não todas, mas eu já vi várias igrejas, vários pastores, se não me falha a memória, até o Joaquim Andrade, que o César Cavalcante gosta de entrevistar, se não me falha a memória, foi ele, que eu já vi declarando que ele gostaria que os adventistas se convertessem para serem batizados. Eles não aceitam o batismo da igreja adventista, porque, segundo eles, é um batismo errado. É um batismo equivocado, então não podemos aceitar um batismo de seita. Então eles nos consideram seita e eles é que não consideram o nosso batismo. E agora ficam jogando para nós, dizendo que a gente fica querendo dividir a autoridade. Outra coisa que ele falou aqui é de que os adventistas acreditam que só eles, a salvação é só com eles. Vamos ver aqui o que ele diz, novamente? Seita tem uma questão, só nós. Só nosso pedaço é salvo. Só nosso pedacinho é salvo. Isso é na divisão. Eles dividem com Deus a fidelidade do cara. E aí, Haná, só os adventistas são salvos. Como é que você responderia a esse ponto aí? Então, isso aí também é um pensamento equivocado, porque nós, como adventistas, não acreditamos que nós somos os únicos que seremos salvos, até porque o adventismo não existia até tanto tempo atrás. Então, quer dizer que todos aqueles cristãos que acreditavam em Jesus e tinham uma fé firme, não se salvariam por não serem adventistas. Isso chega a ser bizarro, né, de você pensar e dessa hoje, maneira. Mas e hoje, assim, você falou de anos, né, antes do adventismo vir à existência, mas hoje nós temos ainda igrejas batistas, nós temos igreja presbiteriana, nós temos igreja Assembleia de Deus, temos muitas igrejas evangélicas. Será que a salvação hoje é só para os adventistas ou Deus tem salvos em qualquer igreja? Deus tem salvos em qualquer igreja e não é somente na igreja adventista, até porque a salvação não vem através de uma placa de igreja, né? A salvação é através de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, e isso nós não encontramos somente na igreja adventista,
E existem muitos professos cristãos, protestantes, até católicos também, que serão salvos, mesmo não estando na igreja adventista, mas porque aceitaram Jesus como seu salvador. Então a salvação não está atrelada a uma denominação. E nós não acreditamos. Isso aqui, pastor, é mentira. Dizer que os adventistas creem numa salvação só do seu grupo, é mentira. Nós nunca pregamos isso. A salvação não é algo exclusivo para adventista. A salvação ela é um dom gratuito de Deus. Jesus disse, para que todo aquele que nele crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, não é para que todo adventista que nele crê, é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ellen White, já que você gosta de citar Ellen White, ela diz que Deus tem... A maioria dos filhos de Deus estão nas outras igrejas. A maior parte dos filhos sinceros de Deus estão nas outras igrejas, não na igreja adventista. Ela chega a dizer sobre a igreja adventista que muitos dos que compõem as nossas fileiras não estão preparados para a volta de Jesus. Então nós não temos essa ideia de que os adventistas todos vão ser salvos e os outros estão perdidos. Isso é mentira. Nós não vemos a questão da salvação como uma questão exclusivista, né? Nós não somos exclusivistas quanto à salvação. Agora, nós acreditamos que nós temos doutrinas distintivas. Então, se há um exclusivismo, não é quanto à salvação, é quanto à doutrina, é quanto à mensagem. Ora, por que você, pastor, é da igreja que você pertence? Porque você crê nas doutrinas que essa igreja professa, certo? Por que você... Não sei, acho que o César Cavalcante, acho que ele não é calvinista. Por que você não é calvinista? Porque você acredita que o calvinismo está errado de alguma maneira, é ou não é? Porque se você acreditasse na predestinação, você estaria lá, naquela igreja. Não é? Por que você aí tem a visão dispensacionalista, tem a visão se Jesus vem antes ou depois da tribulação, enfim, aí você vai para a Assembleia de Deus, ele tem uma visão. Você tem outra visão, pastor César. Ou seja, você está na igreja que você entende, de acordo com a sua crença, que está de acordo com a palavra de Deus. E eu não sei se você já parou para pensar, mas o estar de acordo com a palavra de Deus da sua igreja necessariamente confronta, é exatamente, por exemplo, oposto a outra igreja. Então, por exemplo, se uma pessoa é arminiana, ela acredita no livre-arbítrio, na graça livre que Deus concede a todos, não tem condições de isso coadunar com o calvinismo. É impossível. Ou você é de uma linha ou você é de outra. Não tem como as duas andarem juntas. Não existe um calvinista arminiano, não. Ou você é uma coisa ou você é outra. E nem por isso a gente diz que há um exclusivismo de salvação. Há um exclusivismo doutrinário. Então nós adventistas temos crenças distintivas, nós temos crenças únicas, e estas crenças nós cremos que elas estão aqui. E nós conseguimos provar cada uma delas aqui, com a palavra de Deus. Então por que os adventistas acreditam que a sua igreja é a igreja verdadeira, é a igreja remanescente? Ou seja, o que é o remanescente? A igreja, de acordo com o Apocalipse, que guarda os mandamentos de Deus e tem um testemunho de Jesus. O dragão cirou contra a mulher, foi fazer guerra contra o remanescente, o resto da sua descendência, que são os que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. E Apocalipse 19:10 vai dizer que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia, ou seja, o dom profético. Então nós acreditamos que a igreja remanescente, a igreja nos últimos dias, teria duas características. Guardaria os mandamentos de Deus e teria o testemunho de Jesus, o dom profético. Nós acreditamos que nos encaixamos nesta profecia bíblica. Agora a gente não diz que você, porque você é arminiano, ou calvinista, ou da Assembleia, você está perdido por isso. Agora nós entendemos sim que nós temos uma mensagem a dar. E nós pregamos isso daí. Assim como você que é calvinista quer convencer o arminiano, assim como você que é arminiano quer convencer, às vezes, o calvinista, quer pregar a sua doutrina. Isso não é um exclusivismo de salvação, mas é um exclusivismo talvez doutrinário. Né? Sim, com certeza. E eu vi que ele abordou também uma questão de que se você quer congregar na igreja adventista, você tem que se tornar membro. Muitas pessoas podem ir e visitar a igreja adventista, mesmo serem membros, e congregar ali com os outros irmãos, sem problema algum, né? Uhum.
E no momento que você se sentir à vontade para fazer parte da igreja, ser membro, batizado, ou se você já foi batizado, quer fazer a sua profissão de fé, será muito bem-vindo. Então, o último argumento do pastor também não foi um argumento verdadeiro. Infelizmente, foi mentira. O pastor não foi verdadeiro. Então, as 4 operações matemáticas aí, adição, subtração, multiplicação e divisão. Todas erradas. Todas erradas. Então, é a matemática da mentira. Infelizmente, a matemática da mentira. Haná, muito obrigado. Muito obrigado. Eu tenho que convidar você mais vezes. Eu falei mais, mas é porque eu sou falador mesmo. E você, eu sei que está com vergonha no nosso primeiro vídeo assim juntos. Mas a Haná tem muito conhecimento. Eu quero que você grave uns vídeos no seu canal aí, volte a gravar vídeos no seu canal e pode gravar em inglês também, porque ela fala inglês fluente, né? E aí pode gravar vídeos no seu canal, tanto em português quanto em inglês, e aí alcançar muitas pessoas. Você pode voltar a fazer. Se você não se inscreveu ainda no canal da Haná, vai lá, Minutos Proféticos com Haná. Se inscreva no canal dela e dê uma força lá. E vamos ver se a gente volta. Vamos gravar mais vídeos aí, tá bom? Deus abençoe você, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.